Excelentíssimo senhor prefeito, ex-deputado, brilhante ex-deputado e grande prefeito de Campos Sales, Moésio Loyola. Senhores vereadores, me dispensem de citar os nomes, são todos conhecidos, porque eu não devo ser muito longo, a hora é um pouco quente e eu tentarei abreviar. Este é um dos momentos mais importantes da minha vida, porque hoje eu realizo mais um sonho, eu escrevo mais um ponto luminoso nessa terra, de comprovação da minha dedicação e do amor a esta terra. Hoje eu inauguro aqui um memorial, um pouco diferente do que se costuma ver de memorial, que é um prédio ou um monumento a uma pessoa. Aqui eu quis fazer aos principais habitantes, aqueles cujos dados eu consegui, minha homenagem profunda e sincera. Para aqueles nossos bravos antepassados, que no gesto de bravura, no gesto de coragem, aqui se fixaram nessa terra, não construindo as suas casas na beira do rio, comodamente perto das cacimbas, mas aqui nesse lugar mais alto, simbolizando talvez o seu ideal e a grandeza do seu propósito. Aqui construíram, senhores e senhoras, talvez o único exemplo que eu conheço de uma sociedade associativa de origem. Aqui se juntaram pessoas de uma cultura superior, porque eles não esperaram por autoridade do Estado, do município. Eles próprios se deram as mãos, construíram sua sociedade, melhoramentos, vejam bem, melhoramentos de São Domingos. O que é comum é se ver as pessoas fundar uma sociedade para captar verbas federais, estaduais e municipais, se locupletarem e enganarem a comunidade. Aqui, esse grupo de pessoas tinha um espírito superior. Deram a este lugar o que melhor tinham, que era o espírito associativo. Nesse memorial que faço, há fotografias impressionantes. Todas as principais pessoas se reuniam e faziam uma foto comum. Ninguém puxava para quê? Eu quero esse lugar. Esse aqui é fulano. Todos unidos como se fosse uma só pessoa, num espírito associativo único que eu conheço. Conheço um pouco da sociologia, mas me impressiona ver como é que essas pessoas tinham essa dedicação. E aqui construíram casas elevadas, com tetos elevados, parece que eles estavam na Europa, com medo da neve se acumular e derrubar suas casas. Não há casas com alpendres, como é na Europa. Aqui o comum é ter um alpendre, e esses homens tinham essa visão superior, meu Deus. Aqui vicejaram grandes inteligências. Aqui surgiu um cidadão privilegiado, que era um dos meus tios. Ele compôs uma espécie de, vamos dizer, uma poesia alusiva à sereia. O senhor sabe o que é uma sereia? Ou já ouviram falar? Onde esse rapaz foi aprender isso? Ele diz na sua poesia: Cupido, filho de Vênus, outrora rainha do amor. Como ele aprendeu isso? Isso está na literatura grega. Quem lhes ensinou? Não sei. Sei que eles plantaram essa semente e aqui brotaram várias outras inteligências. O padre Pedro Leão Paz de Andrade, que foi um grande orador sacro, um grande divulgador da cultura e da ciência. E aqui vinha visitar frequentemente o seu irmão Domingos Ferreira de Alencar Mota, o meu avô. Aqui germinou uma inteligência também privilegiada. É o meu pai, não é por isso que eu devo dizê-lo. Foi prefeito 3 vezes de Campos Sales. Aqui em Xariú era uma das células da Aliança Libertadora Nacional, que se concluiu com a Revolução de 30.
Então, logo houve o triunfo, ele foi chamado pelo interventor, Dr. Manuel do Nascimento Fernandes Távora, que ele disse: Enéas, assuma o comando lá na sua área. Ele então foi a Campos Sales e era um prefeito, naquela época, o Severo Cortez. Comunicado da decisão do interventor e do novo momento histórico, ele recusou, dizendo: mas eu fui eleito. Sim, mas hoje há uma nova ordem jurídica e política no país. Quando ele soube que um punhado de bravos daqui estavam unidos para ir depô-lo, ele chamou e disse: não, eu soube que há esse pessoal reagindo e eu vou lhe fazer entrega da prefeitura. Ele não quis assumir a prefeitura, porque senão iam dizer: ah, tudo que eu fiz foi para ser prefeito. Não, nomeou o doutor Merton Barreto de Moraes, um jovem médico que acabara de se formar. Só que ele não tinha vocação para administrar e meu pai sentiu que as coisas não iam pelo caminho melhor, pediu para substituir. Também não aceitou ficar como prefeito, para não dizer: ah, ele demitiu o Merton porque queria ser o prefeito de Campos Sales. Não. Só posteriormente, que teve aquele doutor Aruna Augusto, é que o próprio interventor da época, já não era mais o doutor Fernandes Távora, chamou e disse: Enéas, você tem que assumir, rapaz, colocar as coisas iniciais do seu projeto de educação. O projeto número 1 dele, água para Campos Sales. Quando lá cheguei, só se bebia água da Cacimba Grande. Era o único depósito d'água que existia para animais e pessoas. Ele construiu aquela barragem de pedra e cal, que dispersa rapidamente, foi superada, a população cresceu, houve assoreamento, e a seguir, ele com o doutor Antônio Alencar Aripe, uma pessoa para quem eu peço a salva de palmas. Por que não? Por que não? Foi o homem que tinha como meu pai a preocupação d'água, aquilo que o Moésio falava. E já nessa época, na ditadura, porque ele se elegeu prefeito em 35, em 37 foi chamado a Fortaleza para dirigir, e ele disse: olha, eu sou fiel aos meus amigos. Doutor Leão era quem me salvava as pessoas cuja doença não podia salvar em Campos Sales. O doutor Araripe me orientava para eu dirigir os destinos, porque ele foi juiz de paz, hoje chama-se juiz de paz, antigamente juiz substituto, por 3 anos, e aqui tem um livrozinho que ele usava. Então esse homem tinha uma inteligência brilhante, e tem um rebento dele aqui presente, o doutor Enéas de Araújo Arraes Neto, que é professor concursado da universidade, mestre e doutor, brilhante palestrante, uma inteligência primorosa, ao lado de outros que já se foram. Aqui eu destaco uma pessoa, dentre outras, muito inteligentes, Joaquim Arraes e Silva, chamado Quinquim. Era um homem que eu ia aos seus estabelecimentos, que ele sempre me puxava a conversa de Deodoro e Floriano. Aquele homem aqui, há 80 anos atrás, eu já tenho 92, eu tinha uns 12 anos quando eu andava por aqui e ele me falava disso. Então, senhores, é isso que eu quero homenagear. Não tem interesse político. Infelizmente, não tive sucesso político em Campos Sales. Em 52, fui candidato a prefeito, pessoal, porque eu não tinha muito dinheiro para dar, como sempre acontece nas políticas, a política é muito difícil por isso, porque ela exige recursos, e eu não tinha esses recursos, mas mesmo assim fui eleito com a expressiva votação de Fortaleza em 62, 63 assumi o mandato, 64 porque eu me empenhei por isso daqui, consegui uma lei criando o município de São Domingos do Norte, tirando essa história de Quixariú. Aqui está o autógrafo da lei assinada e está a lei publicada no Diário Oficial. Mas o destino foi cruel. Logo em 64 eu fui cassado indevidamente, me atribuíram ao ser comunista porque eu defendi os pobres, defendi os trabalhadores, não jogando-os contra os patrões, mas exigindo que o patrão respeitasse os seus direitos, os seus horários, as contribuições sociais e, sobretudo, a sua dignidade como trabalhador. Nunca fui comunista, nem nunca fui daqueles da luta da classe. Nós só temos emprego se tiver patrão. Onde é que tem emprego sem patrão? Só na prefeitura. Mas não deixa de ser um patrão. Mas a prefeitura, por mais generosa que seja, não pode dar emprego a todo mundo. O Moésio falou bem. A prefeitura tem que fazer alguma coisa para as pessoas. Então, amigos, eu não devo me estender, eu gostaria muito de falar ainda sobre isso, mas
quero agradecer profundamente o prefeito aqui presente. Estou sensibilizado, Moésio. Eu sabia que você era um bom, mas agora sei que você é um homem ótimo. Os vereadores aqui presentes, os meus familiares, todos aqueles que vieram acolher ao nosso convite, e dizer-lhes que eu estou agradecido. Nesse momento, eu precisaria realmente do conforto da palavra de vocês e da presença, para não se dizer que a minha luta é em vão. Eu não luto por prestígio nem por vantagens, mas para ser fiel a uma terra que meu pai amou e por ela sofreu também. Sofreu injustiça porque ele foi cassado em 47, era eleito prefeito porque não quis ficar com a ditadura. Preferiu ficar com aqueles que o ajudavam e que, por intermédio deles, ajudava todos vocês. Meu pai era o que chamou João Rábula, um advogado sem ter curso superior. Foi juiz de Campos Sales por 2 anos, juiz de paz, hoje naquele tempo chamava juiz substituto. Muitas questões ele resolveu sem usar a força do cargo, ameaçar de prisão nem de detenções. Eu agradeço nesse momento ao professor Leonardo, que me ajudou a coletar esses dados, a professora Nesita Alencar, que mais está por aqui, a Socorrinha, que me ajudou muito nisso, o Ocean, que me trouxe alguns elementos, e todas aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que, de uma certa forma, me relembraram os nomes. Eu gostaria de ter os primeiros. Aqui foi feito um memorial não para homenagear uma pessoa. Existe um destaque, é verdade, porque eu não podia deixar de fazer esse destaque ao próprio meu pai, que foi o homem que conseguiu aquele açude. O Denoc não queria construir porque ele disse: não, a bacia é muito pequena, não dá para sangrar. Meu pai disse: eu não quero para sangrar, eu quero é água para o povo. Água ou boa ou ruim, mas foi um ato de bravura esse, enfrentar a própria burocracia. E os caras ficaram tão emocionados com aquela intenção dele, que cederam e fizeram lá, está o espinheiro. Tem pouquinha água, mas ainda tem um pouquinho. O pior que não tem é nada. E construiu também aqui o açude dos Pinheiros. Foi também conseguido aquele tempo, embora na ditadura, mas como ele era o que servia o povo, ele não era visto como político. O doutor Aralipo não era visto como político, como homem que acolhia. Pediu os estudos, foram feitos, vieram os recursos e o prefeito de Antel Lima conseguiu realizar esse açude que hoje é a salvação da região. Meus amigos, eu estou enternecidamente agradecido a vocês. Isso me conforta. Diz que eu não estou só. Eu não tenho interesses pessoais, como já disse. Eu não sei a política, porque a política não dava para mim do modo como era procedida e arquitetada. Preferi ficar pisando o chão comum ao lado de vocês, e quando Deus me deu a chance de construir aquele monumento, não é só um monumento religioso, um monumento cultural. Aquele é um dos exemplares mais belos da Idade Média e da Renascença. Quando houve o surgimento do rompimento da igreja por parte de Lutero e Calvino, o Papa Júlio II disse: eu quero um monumento especial para Pedro. E o maior arquiteto da época chamava-se Danto Bramante. Foi ele que planejou e executou a matriz de São Pedro. Fez um projeto de santidade, está aqui o projeto. Agora não tem telha, não tem caibo, não tem ripa, não tem prego, não tem parafuso, não tem porta, não tem janela, nem parede. Meu filho, como é que pode isso? Santo Padre, pode, Santo Padre. São 7 colunas dóricas, em cima das colunas dóricas com a cinta de cimento, e ali se elege a cúpula, e aquela é a perfeita réplica daquele monumento. Igualzinho, só não é, talvez, no tamanho, porque eu não podia dimensionar. Agradeço a todos, com muito carinho, com muito amor, a todos e a minha esposa que tem colaborado comigo, está aqui comigo. Eu hoje tenho alguma dificuldade de mobilidade, porque fiz uma cirurgia muito delicada de coluna, tem 250 gramas de metal na minha coluna e tira um pouco do meu apoio, por isso que eu piso firme, mas eu não tenho que ser covarde. Eu uso a bengala porque é preciso para me dar mais segurança. Muito obrigado a todos e que Deus proteja a todos e ao nosso prefeito.